Olá, sétimo ano! Esta aula entra em substituição à aula da semana passada, a qual não pudemos, por problemas técnicos, terminar de concluir. Esta aula vai servir também como uma maneira de revisão para vocês que irão fazer prova a respeito do capítulo 4 do livro 1, A Reconquista da Península Ibérica. Toda vez que falamos em Islã Ibérico, nós estamos falando das terras que os árabes conquistaram na Península Ibérica, onde irão se formar os dois reinos cristãos, ou melhor, os dois futuros países cristãos, Portugal e Espanha. Mas antes disso, vamos entender como era a realidade da região. Por volta do século VII, os árabes saem lá da Península Arábica buscando conquistar novas terras. Chegam aqui na Península Ibérica e conquistam a região. Essas terras que eles conquistaram ficam bem distantes da Península Arábica. E essa região, por causa da distância em relação ao Império Árabe, recebeu o nome de Andaluzia e conquistou uma grande autonomia. Essa região possuía rotas de comércio que ligavam o Oriente à África, passavam pela Península Ibérica, enquanto isso, todo o resto da Europa ainda vivia o feudalismo. A formação dos reinos cristãos. No início do século XI, existia um reino chamado Reino de Astúrias. Esse reino começou a ocupar a faixa de terra que ficava na fronteira com o território árabe. Então, esses asturianos aqui estão chegando bem perto das terras que os árabes ocupam na Península Ibérica e criaram ali dois reinos, os reinos de Leão e Navarra. A formação dos reinos cristãos. Continuação. Para estimular uma luta contra os muçulmanos, cria-se a notícia, espalha-se a notícia de que existe ali na região o túmulo do apóstolo de Jesus Cristo, São Tiago, no oeste da península, terras que agora estavam sob o domínio muçulmano, estavam com os árabes. Diante dessa situação, a Igreja Católica resolveu assumir o controle, convocou uma cruzada. Lembra? Antigamente, uns anos antes, a cruzada era para libertar a Terra Santa das mãos dos árabes. Agora, a Igreja convoca uma cruzada para reconquistar a Península Ibérica, que também está nas mãos dos muçulmanos. Essas cruzadas ibéricas, isto é, a luta dos cristãos contra os árabes para retomar a Península Ibérica, ficaram conhecidas com o nome de Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista já tinha conseguido, lá no século XII, que os cristãos ampliassem as fronteiras em direção ao sul, ou seja, eles já estavam conquistando importantes regiões de Andaluzia. Essas invasões foram resultando na existência de novos reinos. Surgem 5 reinos, além de Portugal, Aragão, Navarra, Leão, Castela e Catalunha. Com o avanço cada vez maior dos cristãos, os mouros, ou seja, os árabes, vão recuando para a região de Granada, onde ainda vão resistir por mais 150 anos. Assim vai ficar o mapa dos reinos cristãos ibéricos no século XII. Tudo aqui que a gente vê nesse amarelão aqui são os reinos cristãos espanhóis, que vão dar origem à Espanha.
Tudo que a gente vê aqui nesse laranja um pouquinho mais forte são os reinos, né, o território que vai dar origem a Portugal, e tudo que está aqui ainda são terras pertencentes aos árabes. Origens do Reino de Portugal. A expansão dos reinos de Leão e Castela levou os cristãos às terras do sul do rio Minho, onde foi criado o Condado Portucalense. Esse feudo foi dado a Henrique de Borgonha, um duque francês que havia se colocado a serviço do rei de Leão e Castela. Seu filho, Afonso Henriques, tornou-se rei em 1139, transformando o Condado Portucalense em Reino de Portugal e fundando a dinastia de Borgonha. Em 1147, Afonso Henriques realizou um grande ataque para tomar Lisboa. Posteriormente, novas guerras, novas campanhas, levaram os portugueses à região de Algarves, que ficava no sul. Portugal tornou-se o primeiro reino centralizado da Europa no fim da Idade Média. Os fatores que contribuíram para isso foram, primeiro, o tamanho pequeno do reino, tornando desnecessária a criação de grandes feudos. Segundo, a ameaça permanente representada por Castela, que não reconhecia a autonomia portuguesa e continuava a buscar uma maneira de dominar as suas terras. Os portugueses vão vencer as forças de Castela na grande batalha que entrou para a história com o nome de Batalha de Aljubarrota, onde as tropas de Dom João derrotam as forças de Castela. Reinos cristãos. A Espanha é a segunda monarquia centralizada. Na época da Revolução de Avis, havia outros 3 reinos cristãos na Península Ibérica: Navarra, Leão, Castela e Aragão, que incorporou o antigo reino da Catalunha, além do Califado de Granada. Os reis procuravam fortalecer seus reinos pelos laços de casamento. Essa política levou à união do herdeiro do trono de Aragão, Fernando, com a princesa de Castela, Isabel, em 1469. O casamento dos chamados reis católicos marcou o nascimento da Espanha, já que Fernando e Isabel uniram os 2 reinos e centralizaram o poder em suas mãos. O reino de Navarra seria incorporado ao Estado espanhol tempos depois. A união de Castela e Aragão permitiu que se organizasse um ataque contra o reino de Granada. Em 1492, o califa negociou sua rendição e retirou-se da cidade. Lembrando que califa é o líder, do governo muçulmano, o governo árabe aqui nas terras. Assim, desapareceria o último território muçulmano da Península Ibérica. O novo reino da Espanha levava suas fronteiras até a orla do mar Mediterrâneo. A política de tolerância dos espanhóis, entretanto, não durou muito tempo. Os judeus tornaram-se as primeiras vítimas, sendo obrigados a se converter ao cristianismo ou abandonar a Espanha. O Estado espanhol, assim como o português, tornou-se um defensor radical do cristianismo, substituindo a tolerância do passado por uma política rigorosa em relação aos não cristãos. Os reis católicos encontram-se com o califa de Granada após a vitória das tropas cristãs e deixam bem claro que, para que continuassem ali nas terras, teriam que se converter de vez ao cristianismo. Bom, pessoal, várias vezes apareceu para a gente aqui a palavra monarquia centralizada. Deixa eu explicar direitinho o que significa isso.
Monarquia, o governo de um rei, centralizado. Então, todo o poder está centralizado nas mãos de um rei. É o rei que manda na política do país. É ele que vai tomar todas as decisões referentes ao seu estado ou país, ok?